Bom dia, já o dissemos, hoje é o dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica. Infelizmente os números têm sido muito grandes, é muito chocante. Hoje temos aqui connosco a Maria Nunes. Ainda há pouco tempo, em 2017, a Maria era uma mulher casada com o homem por quem se apaixonou muito jovem, uma união de 25 anos, com 3 filhos. Parecia uma história de amor perfeita, mas era tudo menos aquilo que uma relação deve ser. Olá Maria, bom dia. Bom dia, Maria. Bem-vinda às 3 da manhã. Obrigada. Como é que a sua vida era antes do divórcio? Já agora, vocês divorciaram-se em 2018, certo? Sim, o divórcio saiu em 2018, sim. Como é que era a sua vida antes disso? Antes do divórcio, era um terror. Porquê? Porque era maltratada física e psicologicamente e era viver no inferno. A Maria, só para percebermos, ou seja, como é que conhece o seu ex-marido e como é que a relação vai evoluindo até chegar assim aos primeiros sinais de violência? Eu conheci-o numa festa e começámos depois a sair. Tudo normal, Tudo não é? normal, ele estava na tropa, na altura eu ainda estudava e começámos a sair. Os primeiros 3 anos, ele como estava na tropa e não estava em Lisboa, só nos víamos ao fim de semana. Portanto, não dava para conhecer completamente a pessoa. No início ele tinha muitos ciúmes dos rapazes que se aproximavam de mim ou que falavam comigo. Eu achava que isso era bonito porque me amava e tinha ciúmes de quem se queria aproximar de mim. Não estava a perceber que isso era um sinal. E chegava a ser violento para outras pessoas que se aproximassem? Chegou. Fisicamente chegou a agredir, pelo menos em 2 situações, num café e num autocarro. Um rapaz só porque olhou para mim. E isso, ou seja, acontece entre conhecerem-se e acontecer a primeira agressão, isso acontece mais ou menos quando, Maria? A primeira agressão aconteceu, nós casámos pelo registro e depois, 2 meses depois, celebrava-se o casamento pela igreja. E quando já estávamos casados pelo registro, ainda ficámos cada um a viver em sua casa e no dia 14 de fevereiro, no dia dos namorados, ele foi ter comigo ao trabalho à hora do almoço. E eu tinha ido comprar com uma colega minha um presente para lhe oferecer. E quando o vi ao longe, a minha colega disse, olha o teu namorado. E eu comecei-me a rir, ok, meu namorado veio aqui. Contente, claro. Claro, e ele quando se aproximou de mim deu-me um soco na cara, na rua. Minha colega foi embora e eu desatei a fugir, a correr, e os carros estavam estacionados à volta dos carros, sem perceber o que é que estava a acontecer. E ele pediu-me, para, eu quero falar contigo. Eu disse, não, isto não vai voltar a acontecer, eu quero falar contigo. E eu fui ter com ele e fomos falar para a porta da Igreja da Madre de Deus, que eu trabalhava no Museu Nacional do Azulejo. E quando chegámos lá, ele começou-me a dar cabeçadas, eu caí, pontapés, murros, e quando eu consegui falar, eu disse, o casamento acabou, não vai haver casamento. E ele imediatamente mudou. Começou a chorar, a pedir perdão, isto nunca mais vai voltar a acontecer e, por favor, nós vamos casar, isto não sei o que é que me aconteceu, é porque eu te amo muito. E na altura acabou por acreditar nisso? Acabei e por casar mesmo também pela igreja depois? Casei pela igreja, em março, um mês depois. E as agressões continuaram? Continuaram. Pouco tempo depois de estarmos casados começaram as agressões. Mas porquê que não acabou por não cancelar? Ou seja, porquê que acreditou? Primeiro porque ainda estava apaixonada. Sim. Depois havia um casamento marcado e dizer aos pais que não ia haver casamento. Minha mãe era católica, meu pai era militar, tinham já os convites feitos, ia ser um bocado... E se calhar tinham uma visão dele bastante diferente, achavam que ele era uma pessoa encantadora, não é? Sim. E isso depois, já percebemos que depois começa a tornar-se mais regular, não é, Maria? Sim. Os seus amigos e a sua família aperceberam-se disso? Ajudaram? Como é que... Logo no início não se aperceberam. Alguns amigos aperceberam-se e colegas de trabalho, que eu depois pedi a rescisão do contrato, porque tinha vergonha de ir trabalhar e os meus colegas saberem. Falavam entre eles, não se falava. Eles comentavam isso? Comentavam. Porque a Maria ia trabalhar com marcas visíveis? Sim. E porque ele à porta do trabalho fazia questão de me dar safanões, empurrões, chegou a dar-me pontapés quando eu estava a entrar no carro e os colegas viam. E a Maria deixou de trabalhar? Por vergonha. E, entretanto, tiveram filhos, não alterou em nada o comportamento dele, se calhar até piorou, não é?
Na mais velha alterou, pronto, no início, sim, no início pararam as agressões, mas rapidamente ao mesmo. E qual é o momento em que a Maria decide que tem que sair daquele filme e levar consigo também os filhos? Qual é o momento que faz a coisa mudar? Pronto, o momento, houve várias tentativas de saída, eu saí várias vezes e acabei por regressar sempre. Não havia também a retaguarda nem o suporte que existe hoje. E quando o meu filho tinha 15 anos, há um dia que ele chega alcoolizado e que me começa a agredir verbalmente e quer-me agredir fisicamente. E o meu filho põe-se no meio e diz: chega, isto acaba hoje, nunca mais lhe bates, eu vejo isto desde que nasci, hoje isto vai parar. E ele apertou o pescoço ao meu filho e disse: vá palhaço, vira-te a mim também. E o meu filho disse: não, tu és meu pai, nunca me vou virar a ti, mas para a mãe chega, nunca mais bates na minha mãe. Eu pensei: vai ter que acontecer, eu vou ter que sair. Por mim e principalmente pelos meus filhos. Uhum. Ele era violento consigo ou com os seus filhos também? Com os meus filhos também. Ou seja, foram 25 anos, houve momentos bons nesses 25 anos? Alguns, sim. Ou seja, era uma violência constante. Eram momentos. E eu vivia sempre num trapézio, porque eu já antevia as reações que ele ia ter. E tinha que tentar evitar, não é? Vivia sempre nesse alerta, não é? Sempre. E das vezes todas em que tentou sair e depois acabava por regressar, ele ia atrás de si? Como é que... Ligava, pedia perdão, dizia que ia mudar, que não voltava a acontecer, até chegava a dizer que era bruxedo, que lhe tinham feito, porque ele não era assim. Não era assim, claro. No dia em que sai, como é que sai, Maria? Portanto, eu comecei a preparar, eu saí 8 meses antes e 15 dias depois regressei. E comecei a perceber que eu ia morrer. Se eu não saísse, ele abriu uma cova, tapou e ameaçava-me várias vezes que a minha sepultura estava aberta. Ele abriu uma cova? Abriu em casa? Sim, no terreno da casa. E tapou com madeira, terra por cima e disse: pisas o risco e o teu buraco está aberto. E o pisar o risco para ele era o quê? Era, por exemplo, dizer bom dia a um senhor no café. Era, por exemplo, só isso. E depois como é que então, eu sai desta situação? Eu saí, 15 dias depois voltei e quando comecei a perceber que ia morrer, eu tive a nítida certeza que eu ia morrer. E comecei a pensar numa forma de sair de casa. Então, porque ele controlava os seus movimentos todos. Tudo, a roupa que eu vestia, onde é que eu ia, o tempo que eu demorava a levar os meus filhos à escola. Eu pergunto isto porque se calhar quem esteja a ouvir pode pensar porque é que a Maria simplesmente não se meteu no carro e não foi à vida dela, não é? Era impossível. Ele seguia-me numa própria aldeia quando eu ia levar a minha filha à escola e a seguir me dava de t-shirt para fingir que não tinha sido ele. Ele seguia todos os meus Ou seja, era como se a Maria estivesse presa, não é? Estava presa. Só podia levar e buscar filhos à escola e mais nada. Portanto, teve que planear muito bem essa saída, não é? Para além de que, psicologicamente, a pessoa também está muito vulnerável. Não é a Maria que está aqui hoje connosco. Deixou de estar com outras pessoas, não é? Completamente. Hoje sou Maria quando tinha 18 anos, mas uma Maria madura e com experiência, para não cometer os mesmos erros. Pronto, então eu comecei a pensar numa estratégia. Ele não queria trabalhar, fazia uns pequenos pescados. Vivíamos do subsídio de reinserção social. E desde que saí de casa sou autónoma, independente e trabalhadora. Então eu comecei a pensar numa forma de sair de casa. E tinha que ser uma coisa aliciante. Inventei um e-mail falso e com uma proposta de trabalho. Nós morávamos no Cartaz, para ele. Com carro da empresa, com combustível pago, com ordenado bom. E ele começou a dizer: tenho aqui uma proposta, mas não vem o número de telemóvel, eu queria ligar, só diz aqui a hora da entrevista, marcar uma entrevista. Nem me lembro de ter sequer concorrido para isto. E eu disse: vê lá, tu é que sabes. E ele dizia: não, se calhar não vou. Eu: não vais, porque se eu dissesse vai, estava tramada. Claro. E ele dizia: não, se calhar não vou. Até que ele diz: olha, eu vou a esta entrevista na segunda-feira e tu vens comigo. Eu disse: não posso, os miúdos têm testes, não vai dar, mas não vais.
Ele disse, não, deixa-me pensar. Entretanto, comecei a fazer 3 mochilas de roupa com documentos e escondi no sótão. Na segunda-feira de manhã ele toma banho e diz, olha, eu vou a Lisboa. E sai. E quando ele saiu, eu acordei os meus filhos, fui ao sótão buscar as mochilas, chamei um táxi e disse, vamos embora. A minha filha começou a chorar com 10 anos, disse, mãezinha, desta vez é sério. Desta vez é para sempre. Eu disse, é meu amor, desta vez é para sempre. Que idade tinham os outros nessa altura? A mais velha já não vivia connosco. O rapaz tinha 15 e a Emily tinha 10. E que Maria é você agora? Agora sou uma Maria livre, independente. E os seus filhos? Como é que estão? Agora estão bem. Agora estão bem. Desde o dia em que saíram de casa nunca mais viram o pai. E não, progenitor. E não querem vê-lo sequer. Quando ele fez 18, eu perguntei-lhe, se quiseres ver o teu pai, agora podes ir lá. E ele disse, não, eu não tenho pai. Maria, quem possa estar a ouvir e que esteja numa situação parecida com a sua, às vezes há coisas que são um bocadinho incompreensíveis, não é? Porquê é que fez? Porquê é que foi? Porquê é que continuou? Porquê é que regressou? Não é? O que é que pode dizer a quem possa estar a passar pelo mesmo neste momento? Posso dizer que é possível. Podem ser 20, 10, 2, 1. É possível, é possível. Custa, temos que ir à luta, mas é possível. E vamos ser livres, e vamos ser felizes. E até para, ainda por cima a Maria tem filhas, para as raparigas mais novas que possam estar a ouvir-nos, são importantes aqueles primeiros sinais, não é? Não é preciso chegar a este ponto e quanto mais temos exemplos como os da Maria, se calhar aquele namorado que é logo muito violento, muito controlador, tem os ciúmes muito descontrolados, isso não é amor, não é? Isso não é prova de amor nenhuma. Não, isso não é amor. É manipulação, é controle e nós somos livres. Temos de estar numa relação a igualdade com os homens. Isso é importante. Outra coisa importante também, com certeza, Maria, é deixar aqui o recado de que devemos estar atentos, ou seja, os seus amigos deviam estar atentos a si, os seus pais deviam estar atentos a esses finais, intervir, não é? Isso também é muito importante, essa rede de apoio atenta. Nós temos que estar atentos aos outros, sim. Essa ideia de não se mete a colher não é bem assim, não é? Sim. Às vezes temos que meter. Naquela altura era, entre marido e mulher não se mete a colher. Claro que se mete a colher. E se eu agora vir algum caso, se perceber, eu vou meter a colher. Vai ser a primeira. Vou meter a colher. Maria, ainda tem medo? Vive com medo? Quer dizer, se eu encontrar, vou ter que estar muito alerta, não é? É claro que sim, é claro que sim. A última coisa que eu quero é voltar a cruzar-me com ele na vida. Que nunca mais se voltou a cruzar. Nunca aconteceu. Aconteceu no divórcio, porque há uma relação, há uma audiência de conciliação. Claro. Não sei porque é que serve, mas que ela existe. E eu tive que estar frente a frente com ele. Olha, ficamos muito aliviadas se sair daqui a dizer-nos que agora está bem. E estou bem agora. Está bem. E muito obrigada pela partilha, que isto com certeza que deve ser difícil de vir a contar a sua história, mas faz sentido. Pode ser importante para quem ouve, não é? Sim. Exatamente. Muito obrigada, Maria. Maria, que tenha obrigada. uma vida excelente. Obrigada. Que tenha uma vida ótima.